Ô people! Oi gente, tudo bem? Boa noite para você que está entrando aí para assistir a gente aqui no canal do Bora Rejuvenescer. Seja bem-vindo também a você que está escutando a gente no Spotify, para você que está vendo a gente no YouTube. Seja bem-vindo. Hoje, live número 69. Vamos falar sobre um tema geracional. Olha que bacana. Vou esperar a Amanda entrar aqui para a gente poder começar a nossa conversa na noite de hoje. Hoje o tema vai ser bem legal, já que a gente, quando fala sobre longevidade, a gente conversa sempre sobre essa ideia de intergeracionalidade. É importante a gente falar sobre a nossa geração. Aí, hoje a gente vai ser um pouquinho mais restrito falando desse pessoal com a faixa etária entre 30 e 45 anos. Oi tia, tudo bem? Rosana, ela também seja bem-vinda. Estamos chegando aí. Cadê a Amanda? Amanda, entra aí pra gente poder trocar nossa ideia aqui com o pessoal que tá chegando. Ah, finalmente. Entrou minha parceira. A gente conversar. Vamos ver se vai. Te mandei o convite. E aí? Olá, você me vê? Eu estou te vendo perfeitamente. E você? Vejo perfeitamente. E cabelo novo, hein? Que isso? É, só Ou não? ajeitei. Ah, Amanhã tá. Amanhã que é o dia, né, do corte. cortinho. Tá diferente, tá bonito. Boa noite, Rosanella, mamãe, mas quem estiver entrando aí, sejam bem-vindas, bem-vindos todos. E quem for ver depois também. É, isso aí. Então, hoje a gente vai fazer aqui mais uma live. Estamos na live número 69. Tá rendendo nossos papos, hein? Tá? Nossa, live número 69 aí, já estamos na maioridade. Já a nossa expectativa de longevidade para as lives só está aumentando. Com certeza. Isso Né? aí. E antes de você entrar, eu estava aqui falando, né, para o pessoal quando estava chegando aí, que como a gente fala sempre sobre intergeracionalidade aqui no Bora Rejuvenescer, a gente está sempre conversando sobre essa troca, né, entre as gerações, por que não falar sobre uma geração, né, no dia de hoje, né? É, Vamos conversar exatamente. sobre a galerinha aí que não só gostava de jogar Mario Brothers no Super Nintendo, gostava de ouvir música da década de 80, 90, mas também que vem passando aí uns perrengues, né, ultimamente por causa de várias coisas que vem acontecendo na vida. Hoje estamos chegando aos 40, né? A galera que nasceu na década de 80 está quarentando, está se tornando hoje a maior parte da população no Brasil e no mundo também, é aquela que vai dirigir, né, os destinos do mundo pelos próximos anos. E por que não, né, falar das tretas e falar também dos benefícios de ser um millennial, né? E para quem não está entendendo nada, são as pessoas nascidas na década de 80 até metade da década de 90. Então, hoje, em 2024, a gente está mais ou menos aí entre 30 e 45 anos. Não é isso? Exatamente. As dores e delícias. Eu vou dar um oi aqui para um outro milênio, para dois, ó, o Léo e a Daiane. Gente, saudade de vocês. Oi, gente, boa noite. Sejam bem-vindos aí, viu? Sejam bem-vindos. Bom, então, hoje o formato da nossa live, para quem está, né, já acostumado, a gente sempre fala aqui no início, mas para quem não está acostumado, a gente costuma fazer da seguinte forma. A gente divide a nossa live em três momentos, né? E a gente costuma falar inicialmente da parte dos dados, aquilo que a gente encontrou ou em artigos ou em publicações, né, sejam elas científicas, reportagens, coisas que são relevantes, que a gente gosta de trazer aqui como primeira informação para basear também aquilo que a gente vai conversar. No segundo momento, a gente entra na parte do conteúdo em si, onde a gente conversa sobre o tema e no finalzinho a gente traz a parte das dicas, que é a parte que vem geralmente com aquelas coisinhas que a gente já percebeu que deram certo para a gente ou coisas que a gente já viu que funciona e a gente gosta de trazer aqui porque de repente pode ajudar você aí que está assistindo a gente. Com certeza, com certeza. E é uma forma também que a gente está buscando estruturar nossos conteúdos, nossos livros, nosso livro também para ficar bem didático aí para quem for lendo.
E dar um beijinho aqui na tia Amanda e na Monique, suas lindas rejuvenescentes. Bem que bem. Sejam bem-vindas, meninas. Sempre bom. Bora! Então, deixa eu começar puxando aqui a parte dos dados, pode ser? Aí a gente já entra logo em seguida conversando. Como a gente está falando aqui da geração dos anos 80, né? A gente está falando da 80 e uma parte dos 90 também, né? O que a gente percebe é que hoje em dia essa geração é a geração ponte entre a geração mais nova e a geração mais velha. Então a gente está chegando ali no meio para fazer essa conexão, né, entre gerações. E justamente essa geração, que é chamada geração milênio, é a geração que passou por várias e várias transições. A gente está sempre no meio das maiores delícias e enrascadas da humanidade até hoje. Tem muita gente que fala que a geração milênio, que é essa geração entre 30 e 45 anos mais ou menos, é a geração mais azarada da história. Mas também tem outros dados que confirmam que pode ser a geração até mais rica e mais bem-sucedida da história. Então, o que a gente pode tirar disso tudo, né? A gente quer começar falando aqui sobre o seguinte. Primeiro, existe uma expectativa, né, sobre essa geração. Existe uma expectativa de que ela fosse dar super certo. E hoje, quando a gente olha para a realidade das coisas, a gente vê muita gente passando por ansiedade, muita gente passando por sintomas de depressão, muita gente passando por burnout. Então, o que está acontecendo, né? Por que a gente está chegando nesse ponto se tinha tanta expectativa criada para essa geração? E apesar de a gente estar dentro de uma faixa etária, de uma geração que é considerada uma geração mais culta do que a geração anterior, porque teve mais tempo de estudo, dedicou mais anos da sua vida a estudar e a sua formação acadêmica, a sua formação, né, de alfabetização foi bem mais longa, e ao mesmo tempo uma geração que é mais conectada, porque eu me lembro da internet fazendo barulhinho, né, quando conectava. Não é isso? E hoje a gente está com internet de banda super larga. Então, como eu falei, a gente vai lembrar que várias e várias situações onde a geração milênio passou por várias transições. Então, a gente está sempre no meio de uma coisa que não existia para o estado atual. E a gente passa por essas transformações e isso também transforma a gente, isso afeta a gente. Então, apesar da gente ter, né, uma grande expectativa nessa geração, por causa de ser uma geração mais culta, de ser uma geração mais conectada, as pesquisas, elas apontam que os millennials, né, essa geração que a gente está conversando aqui, da década de 80 para cá, são mais propensos a terem dívidas, são mais propensos, inclusive, a passarem mais tempo em casa, morando com os pais, antes de sair para poder, né, viver de forma independente. E é uma geração que também tem demorado mais a atingir certos marcos, que são marcos da vida adulta, como, por exemplo, conseguir a casa própria, conseguir uma independência financeira, um trabalho que seja mais estável, uma vida, né, socioafetiva, por exemplo, podendo ter filhos, uma hora certa para poder se casar. Isso tudo tem impactado muito essa geração. E muita gente se sente muito frustrado, se sente muito incapaz, acha que deu errado na vida. E a gente vai trazer aqui alguns dados que são importantes para que as pessoas pensem que não são só elas as principais responsáveis pelas coisas como estão. A gente teve também muitos acontecimentos no mundo que marcaram essa geração. Aí a pergunta que fica, né, num canal que fala sobre longevidade, é a gente perguntar o seguinte: qual o impacto disso para a nossa vida daqui para frente? Como é que a nossa geração chega numa idade mais avançada? Quais são as coisas que estão impactando a gente já hoje em dia e que podem gerar um impacto danoso ou ser talvez uma boa ferramenta lá para o futuro, para a gente poder deixar de legado para as outras gerações. Então, essas questões que a gente traz aqui nos dados são quase unânimes em todo lugar que a gente lê. Inclusive, uma das reportagens mais famosas, que eu, se eu não me engano, foi publicada pela CNN há alguns anos atrás, colocou esse título, né, de que a geração milênio seria a geração mais azarada da história. E essa reportagem deu muito o que falar e traz um pouquinho disso aqui que a gente já começou a conversar agora. Então, a gente vai falar sobre esses assuntos, vamos tentar aqui trazer e destrinchar dentro do nosso conteúdo o que pode rolar daqui para frente, né? E quais são as dores e os prazeres, né, Amanda, de ser um millennial, ou seja, de estar ali entre 30 e 45 anos, mais ou menos.
Exato. E aqui a gente já entra, né? Quem é essa geração milênio? Quem é a geração Y? Quem são os cringes, né? Somos nós. A gente é a geração Caverna do Dragão, a gente é a geração Chaves, a gente é a geração He-Man, Thundercat. A gente via a Xuxa jogar a carta pro alto. Quando a gente estava com os 20 anos, a gente fazia a tela do MSN tremer. A gente ouvia Lembra desse? do ICQ. A gente teve Orkut no auge, várias comunidades. A gente viu um computador de mesa branco, mas viu também a máquina de escrever. A gente tinha que esperar da linha para poder ligar. A gente ouvia na extensão e procurava o telefone nas listas amarelas. Internet depois da meia-noite era mais barato. Exatamente. Tinha gente aí que eu sei que usava o chat wall para poder fazer os contatinhos. A gente colecionava papel de carta, tinha maletuxa, a gente brincava na rua. Então tem várias nostalgias aí, além de se dizer que nossa geração foi a que teve a melhor oferta de música e a moda um pouco duvidosa, né? Usar a calça na metade da barriga é uma coisa duvidosa, né? Mas marcou sua época. Exatamente. A nossa geração é a geração MTV, geração que esperava propaganda. O Heitor me perguntou esses dias o que é propaganda. Eu fiquei assim, gente, eles não sabem essa geração Netflix. Não sabe esperar. Eu expliquei para ele que os filmes da Sessão da Tarde tinham 6 partes. Então, essa é a nossa geração, a geração da década do início de 80 até metade de 1990. Então, a geração 30 a 45 anos, e que hoje também está sendo chamada de geração sanduíche, porque a geração em que os pais estão acima de 60 e muitos têm filhos e muitos têm que se dividir entre cuidar dos pais ou estar por perto para alguma intercorrência e cuidar também dos filhos. E a nossa geração foi a primeira geração que teve um acesso melhor ao estudo, que teve um acesso à conexão de internet e ao fluxo de informações que foi se intensificando de forma exponencial. E atualmente aqui no Brasil é a geração que compõe a maior parcela da população. 34% da parcela da população é formada por pessoas entre 30 e 45 anos. Isso representa 50% da força de trabalho. Então, é uma geração que, na verdade, é o que traz maior poder de geração de renda atualmente. É a geração que nos cabe. Então, assim, é meio contraditório, porque a nossa geração, ela foi é a geração que tem os níveis mais altos de educação, mais da metade conseguiu completar o ensino médio e em torno de 23% tem um ensino superior completo. Aqui eu não falo de Brasil, aqui eu estou falando dessa geração. Então, para a gente deixar bem claro, porque quando a gente fala de educação superior no Brasil, o percentual é mais baixo. Mas se a gente concentra só nessa geração, nessa faixa de 15 anos de idade, né, que é de 30 a 45, é a faixa etária que tem o maior percentual de ensino superior completo. E é uma geração que tem o perfil workaholic, que já explica grande parte das coisas. Herdado da geração anterior, só que diferente da geração anterior, a nossa geração é mais questionadora, tanto sobre as formas de trabalho, e a nossa geração é mais ambiciosa no sentido de não se prender a uma só empresa. A geração anterior teve o perfil de construir sua carreira dentro de uma ou duas empresas. Essa geração não fica presa a uma empresa só. E grande parte
da tribo do Bora Rejuvenescer, que a gente já levantou aqui, né? A estatística do Instagram, é da geração milênio. Então, é a geração que entrou na rejuvenescência. A gente fala aí que depois dos 35, 40, a gente está entrando na rejuvenescência. Que é a nossa nova adolescência, né, gente? A gente está revendo carreira, a gente está revendo vida pessoal. Então, é uma fase de muita transformação. Por isso que a gente chama de rejuvenescência. E muitos acontecimentos marcaram a nossa geração para poder estar passando por tanta transformação hoje. É a geração também que a gente vê com maior índice de transtornos mentais como depressão, estresse, ansiedade e burnout. E o uso de medicação psiquiátrica. Então, a gente tem que buscar entender um pouco isso, porque isso se torna um problema de saúde pública. Quando a gente vê uma geração que é a maior força de trabalho do nosso país, sendo a que está mais acometida por problemas de saúde mental, isso tem que ser olhado, porque chega uma hora que essa conta não vai fechar. Então, é responsabilidade nossa trazer isso aqui também, porque isso afeta demais a longevidade. Então, vamos lá. E o que está né? E que acontecimentos são esses que levaram a isso tudo, né? Pois é. A gente pode falar sobre os acontecimentos que já passaram e também tem outros que estão acontecendo exatamente agora, né? Com a grande velocidade de mudança das coisas, para você ver, existe um longo tempo de preparação na parte da educação, a gente falou aí, né, que essa geração é uma das que mais investiu na educação, e a gente está caminhando para um período agora, inclusive dentro do mercado de trabalho, de nível mais elevado, onde até o diploma ele é questionado, porque geralmente o resultado que é dado é por causa da experiência e da habilidade. Tem muitas empresas e até muitos grandes empresários hoje em dia que já até nem consideram tão importante assim o diploma de graduação, mas sim aquilo que a pessoa pode entregar. Então, a gente está passando por várias transições, uma delas, só para dar o exemplo, é essa também, onde grandes empresas como, por exemplo, o Google, a própria Tesla, enfim, têm olhado para pessoas, né, têm buscado profissionais, não só por causa do diploma. Então, mais uma mudança que acontece hoje em dia, e a gente pode falar de algumas coisas bem importantes que aconteceram durante esses anos com essa geração, né? Primeiro, quem nasceu na década de 80 já cresceu no meio de uma inflação muito grande, pelo menos aqui no Brasil, a gente passava por um período inflacionário bem grande. Depois a gente veio passando por outras recessões grandes, como, por exemplo, a crise financeira de 2008. E é só a gente fazer os cálculos. Uma pessoa que nasceu em 80, na década de 2000, no ano 2000, estava com 20 anos. 2008, 28 anos, ou seja, tentando já ingressar no mercado de trabalho há algum tempo e passando já por uma grande crise financeira, 2009 também, período de contração econômica aqui no Brasil que teve em 2014. A gente viu como é que o nível de desemprego, principalmente, cresceu absurdamente. Então a gente vê uma dificuldade em se posicionar no mercado de trabalho e isso gera muita instabilidade também mental, né, para todos nós. Quem não se sente, né, pressionado quando está num lugar que está ali, né, a coisa está fervendo e você não consegue se posicionar, ainda mais para quem tem família, né, fica bem mais difícil. Então a gente passou por vários tipos de crises pelo mundo. A gente teve a crise da Bolsa em várias oportunidades acontecendo, crise econômica também aqui no Brasil, crises mundiais, como você falou antes, o fato da gente hoje em dia ser mais conectado e globalizado faz com que as coisas cheguem mais rápido também para a gente. O que acontecia em muitos lugares do mundo acabam afetando a gente também. E a gente acabou também passando por várias e várias situações durante todos esses anos, como demissões em massa, inflação, estagnação salarial, e ao mesmo tempo a inflação subindo muito o preço das coisas, gerando um custo de vida alto, um custo de educação alto, um custo de moradia alto. Isso foi fazendo um gargalo para essa geração que não estava conseguindo geralmente se posicionar. Então o custo de vida ele foi aumentando muito para quem vive dentro dessa geração. E sempre quando eu tentava se posicionar em alguma coisa, alguma crise ou algo difícil, como uma inflação, desemprego em massa acontecia, e essa pessoa precisava novamente tentar se reposicionar. Então a gente vê altas taxas de desemprego
principalmente com os millennials mais jovens, aqueles que estão ali na faixa dos 30 anos, que estão tentando ingressar no mercado de trabalho, aqueles que passaram por essa experiência lá atrás também, né? E aí a gente também pega uma outra crise grande e de grandes proporções que pegou a gente há pelo menos uns 2 anos, que foi a pandemia. Mais uma coisa para poder atrasar o desenvolvimento e a subida, né, de vida dessa geração. Então, a gente passou pela pandemia, escassez de trabalho, índice de desemprego subindo cada vez mais, e essa faixa etária foi cada vez tentando se reposicionar e vinha uma outra avalanche. Então, muita gente fala que a geração milênio é uma geração muito narcisista, uma geração preguiçosa, que não quer fazer nada. Então, a gente vê uma geração anterior que tem um olhar sobre a vida que antes tinha mais estabilidade. A gente teve uma mudança drástica na ideologia do mundo, e tem até um filósofo que se chama Bauman. Ele escreve aquilo que ele chama de modernidade líquida. Antes as coisas eram mais sólidas. No mercado de trabalho, por exemplo, você entrava no emprego e era muito comum você poder ficar 20 anos num trabalho. Hoje em dia é tudo muito líquido, ou seja, as coisas são muito mais fluidas. Você fica há pouco tempo e já migra para outra coisa. Então, como tem muita mudança, a gente tem hoje em dia um mundo mais líquido. E esse mundo mais líquido, ele também traz mais insegurança. E essa geração que vem tentando entrar no mercado de trabalho, e aprimorar-se na parte da educação, tentar se estabilizar financeiramente, tentar alcançar os marcos que fazem com que a vida da gente tenha um sentido maior, que é a conquista da moradia, o casamento, filhos, isso vai sendo postergado. E as pessoas acham que elas estão fracassando. As pessoas acham que elas não estão dando conta. Elas estão sendo chamadas de preguiçosas. Quando a gente olha para esse crescimento econômico mais lento, a demora no mercado, da entrada no mercado de trabalho, e tudo isso que a gente tem visto até mesmo na parte dos concursos públicos, a gente teve um auge, né, de concurso público um tempo atrás, depois uma queda vertiginosa. A gente teve várias mudanças legislativas, como o teto de gastos no Brasil, que podou a administração pública em muita coisa também para poder proporcionar, fomentar, né, a entrada no mercado de trabalho, por exemplo, e políticas que pudessem auxiliar as gerações. Isso tudo foi deixando essa geração cada vez mais minada e se sentindo frustrada, porque lá atrás os nossos pais falaram para a gente que a gente era especial, que a gente ia estudar, que a gente ia conquistar, que a gente ia fazer de tudo. Mas a gente vem passando por tantas dificuldades em sequência que isso deixou muita gente frustrada. E aí, essa frustração também, além de outras causas, leva muita gente para ansiedade extrema, ansiedade crônica, um envelhecimento precoce, né? A gente vê muito isso. O mercado de trabalho cada vez mais aviltando a relação trabalhista, né? As pessoas se sujeitando a várias coisas por um salário muito, muito baixo, o custo da vida aumentando muito, né? Hoje em dia a gente vê, por exemplo, o acesso a bens de consumo, como o telefone celular, né, um computador. Poxa, o telefone celular custando R$ 5.000, R$ 6.000, R$ 10.000, quando o salário mínimo no nosso país custa R$ 1.400. Então, é de se pensar que não é só uma geração preguiçosa, uma geração sonolenta que apareceu no mundo, mas é uma geração que vem tentando ter oportunidades e está sempre tomando uma rasteira. Então a gente tem que falar também sobre isso, porque muita gente está sofrendo hoje em dia, achando que é por culpa própria, mas também tem uma grande importância tudo isso que vem acontecendo no mundo, né? Tudo isso. E aqui a gente está falando sobre a questão total econômica. Isso impactou demais a gente. Quem emendou uma carreira de estudo e tal, eu vi aqui a tia Silvia entrando, a Carol, Fernando, o Arlen, Beijo pra que são todos. pessoas. Beijo em vocês. Tio Sérgio também, nesse meio tempo, e a Raquel. São pessoas que estudaram com a gente, conversaram sobre questão de concurso e tal, e teve um período que tinha uma grande oferta. Hoje em dia, a gente está vendo que está tendo uma recessão tanto na parte do mercado de trabalho, quanto na parte até de concurso público. E tem uma outra questão no meio disso tudo. A gente fala da sensação de frustração econômica, de frustração de, às vezes, estar no emprego que não se quer, da frustração de estar é uma geração que ela passa por transformações mentais.
que busca o equilíbrio pessoal. Depois da pandemia, isso se tornou mais forte, com questionamentos sobre a forma de trabalho, ser presencial ou não, ter deslocamento ou não. E isso está impactando muito nas escolhas. O Arley está até colocando aqui que é um assunto muito bom, que é difícil as pessoas falarem sobre isso. Por isso que a gente tem que debater, porque a nossa geração é a próxima geração a chegar na maior idade, né, que a gente fala. E é uma geração que, ao mesmo tempo, está nessa transição, tanto de iniciar uma nova carreira ou de estar num caminho por sobrevivência. Aí, quando a gente fala da economia, a gente fala dessa forma, mas se a gente pensar na questão de relacionamentos, né, que a gente falou ali logo no início, que é uma geração que demora mais a passar pelos marcos da vida adulta, ter um relacionamento em que mais tradicional, de morar junto, de casar, ter filhos. É uma geração que está tendo filho mais tarde. Mas a nossa geração foi a primeira geração que passou pelo ficar, pelo beijar na boca por beijar e ser feliz. Pela adolescência pegando 1, 2, 3, 4, 5 mil. Pelas Gostava de micareta aí, hein? micaretas. Pois é. Isso tem um impacto. A geração anterior casou mais jovem, com 20 e pouco estava casando, estava tendo filho com 20 e poucos anos planejado. A nossa geração estava doida para chegar na adolescência para sair e curtir. Isso muitas vezes postergou uma imaturidade em se relacionar de uma forma mais longa. Isso trouxe também, além de uma modernidade líquida, relacionamentos mais líquidos. Relacionamentos que se desfazem com mais facilidade ou não se fortalecem com comprometimento. Isso, claro que vai impactar depois dos 30 anos. Porque a pessoa, ou ela não sabe se relacionar, ou ela tem uma insegurança em se relacionar. Porque a nossa geração foi a que mais viveu isso. Dentro de 40 anos, boa parte desses anos foi sem solidificar relações. Ou quando elas foram solidificadas, foram relações muitas vezes que não foram tão boas assim. Então, é uma geração que também tem medo de se relacionar. E nesse contexto, quando a gente tem medo, que é essa nossa geração anos 80, 90, como é que a gente se prepara para poder viver num relacionamento com profundidade e que dê tempo de planejar para ter filho? Só que dentro do anseio, principalmente o feminino, há um anseio de ser mãe, principalmente na idade entre 30 e 35 anos. O relógio biológico continua batendo. Em ter um relacionamento longo, em casar. E isso, muitas vezes, entra em atrito com o homem que está nessa idade, mas às vezes está muito instável economicamente. E isso é uma coisa que a gente tem que pensar para a gente poder saber como resolve. Às vezes a maneira de resolver vai ser uma coisinha de cada vez. Resolve a treta relacional aqui, resolve a treta de emprego aqui, resolve a treta emocional interna aqui, mas é uma relação, é uma geração que acaba tendo repercussões econômicas que vai virar uma bola de neve para repercussão da relação também. E foi uma geração, é uma geração que teve em grande parte relacionamentos líquidos, mas com o coração querendo relacionamentos sólidos. E vindo de uma construção de relações que ficavam os pais ou os tios juntos a qualquer jeito, porque o importante era estar casado, não importa como. E isso impacta também na forma como a gente quer relacionamento hoje. A nossa geração é muito crítica. E por muitas vezes fica pulando de emprego em emprego ou fica sozinha por muito tempo justamente por conta disso.
E isso é um dos grandes diferenciais das outras gerações. Quando a gente fala das outras gerações, a gente diz que a nascida entre 1928 e 45 é uma geração silenciosa, porque foi muito marcada pela Segunda Guerra Mundial. Quando a gente fala a geração dos nossos pais, é a geração baby boomers, que é daquela que viveu a guerra do Vietnã, a chegada do homem à lua. Então já é uma geração que começou a se transformar muito e é a geração que vem acompanhando essas transformações com a gente e é a geração idosa hoje. A geração X é a que vem logo em seguida, viu? O fim da Guerra Fria, o avanço da AIDS, as discussões polêmicas sobre homossexualismo e mudanças políticas. A nossa geração é a Y, que é a milênio, que é tudo isso que a gente está falando. E a Z é que faz meme da gente, que é aquela que nasceu no final dos anos 90 e que também vai ter uma experiência muito forte marcada pela pandemia. Então, assim, são muitas transformações. A gente viu as transformações anteriores, as posteriores, e a gente viveu uma transformação muito profunda, tanto na parte econômica quanto na maneira de se relacionar. Claro que isso vai dar um impacto muito profundo nos nossos marcos de vida adulta. Por que tem tão... E tem uma coisa nisso tudo aí. Uma das grandes coisas que diferencia a nossa geração é o alto custo de vida, quando comparado às gerações anteriores. Por quê? As nossas gerações anteriores, elas tinham mais filhos, né, Wallace? Nossa geração ou não tem, ou mora com os pais, ou quando tem, é um filho só. No máximo 2. Quando tem 3, é fora da curva. E a geração anterior não era assim. Fala um pouquinho disso aí. É isso mesmo. Por exemplo, a família do meu pai são 7 irmãos, da minha mãe são 4. Eu e meu irmão somos 2. E meu irmão tem uma filha, eu não tenho. Exato. Então, a gente vai vendo. Minha irmã não tem. Oi? Eu tenho filho, minha irmã não tem. Exato. Então a gente vai vendo essas mudanças. E isso já é um indício também do que preocupa, de como é a forma de viver de cada uma das gerações, né? E aí a gente pode fazer aqui um retrato, né, do que é essa geração hoje. Algumas coisas a gente já falou aqui, por exemplo, como por exemplo, né, é uma geração mais propensa a ter dívidas. Por quê? Porque o alto custo da vida acaba exigindo isso. As pessoas querem ter acesso, elas são bombardeadas o tempo inteiro pela ideia do compre, né? E muitas vezes ela não tem a condição e ela se endivida com isso. Além de outros fatores também, né, como a estagnação salarial, aumento de inflação e várias outras coisas. Na verdade, a gente, quando estuda um pouco de economia, a gente percebe que o próprio ciclo do capitalismo, que é o modelo econômico que a gente vive, ele tende a ter certas crises de tempos em tempos. Então, o capitalismo, isso aqui não é papo, né, o pessoal fica falando aí de coisa para poder polemizar, não. Estou falando mesmo da parte econômica. O capitalismo, ele de vez em quando, ele tem crises, né? E a gente está passando hoje por momentos onde a gente está vendo uma concentração de riqueza acontecendo muito grande em determinados lugares e uma extensa faixa de pessoas ainda passando por dificuldades econômicas. Então a gente vê que, só de olhar para as empresas que a gente conhece, a gente vai ver que tem empresas que viram grandes conglomerados que muitas vezes têm uma situação financeira melhor do que muitos países no mundo. Então, o capitalismo, ele exige um alto custo de vida hoje em dia por causa também desses ciclos de acúmulo dentro de poucos players no mundo, né? Então a gente vê o alto custo de vida e ao mesmo tempo o alto custo de endividamento das pessoas. Por quê? Porque elas querem investir na educação, elas querem buscar a sua moradia, elas querem ter acesso aos bens de consumo, e isso faz com que elas também acabem entrando muitas vezes em endividamentos muito grandes. A dívida universitária, por exemplo, que aqui no Brasil é astronômica, nos Estados Unidos também é. As pessoas querem fazer a sua faculdade, a sua universidade, querem estudar e complementando os seus estudos, elas acabam se endividando muito e muito. E isso leva para o resto da vida. Tem pessoas negativadas até hoje aqui no Brasil
nessa faixa etária porque queriam fazer uma faculdade e depois, quando a gente passou pela crise econômica de 2014, essas pessoas perderam o emprego, o Brasil acabou afundando numa crise econômica e elas ficaram com dívidas monstruosas na parte da educação. Então, o alto custo de vida e o alto endividamento é muito alto comparado com o que a gente vê nas gerações anteriores. A gente também já falou que o retrato da geração de hoje é que ela acaba, em média, passando mais tempo dentro de casa e demorando a sair de casa, né, para atingir esses marcos da vida adulta, que é poder se casar, poder ter a sua moradia, poder constituir a sua família, ter uma estabilidade no emprego. Isso tem sido cada vez mais protelado, cada vez vai mais para frente. E pessoas que vão alcançando uma faixa etária mais avançada, já chegando nos 40 e poucos, 50, estão muitas vezes até voltando a morar com os pais por causa dessa situação, dessa conjuntura que acontece. E isso faz com que muita gente também, né, muitas vezes sem papa na língua e querendo julgar, chame essa geração de uma geração preguiçosa, como se fossem pessoas fracassadas. E a gente está vendo aqui que é um contexto onde as pessoas tentam se posicionar, elas estudam mais do que a geração anterior, elas muitas vezes demonstram ter mais resiliência do que muitas outras gerações, porque a geração anterior talvez não tenha passado por tantos casos complicados, né, durante esses anos. E a gente tem aprendido a ser resiliente, a continuar tentando, a continuar avançando, mesmo e apesar das dificuldades. Inclusive existe um ditado que diz assim, que pessoas fortes criam tempos fáceis, né? E talvez a gente seja a geração que está passando por grandes dificuldades para poder criar dias melhores amanhã. Porque, como a Amanda já comentou aí, hoje essa geração milênio, ela é a maioria da população do Brasil e também do mundo. Isso quer dizer que a faixa produtiva de pessoas que comanda as organizações, que vai dar os rumos, né, do mercado de consumo, da economia no mundo, é a geração que está nessa idade agora. Pessoas de 40 anos, 45 anos, que vão dominar a ideologia para o mundo, né? Então a gente tem que pensar que essas pessoas também têm coisas para acrescentar. Não é só fracasso e preguiça que passa na vida, né, dessa geração, mas também muita resiliência e saber também se reinventar diante de tantas dificuldades que acabam acontecendo. O que mais que a gente pode falar aí de retratos, né, dessa geração? Vai me ajudando aí. É uma geração, aí a gente tem que falar de algumas características, né, que a diversidade traz. Uhum. Como passou por ajustes fiscais, por muitas questões relacionadas à economia, é uma geração também mais combativa. É a primeira geração que traz movimentos para combater a desigualdade salarial. É uma geração mais aberta à diversidade e mais atenta aos impactos de consumo. É a geração que falou, que trouxe o assunto sustentabilidade à mesa. É uma geração que fala da competitividade do mercado de trabalho, mas também traz a questão do aspecto da inteligência emocional. Então, quando a gente fala desse avanço, quando a gente fala da diferença da geração anterior, é uma geração que está mais aberta, por exemplo, ao empreendedorismo. Porque é tanta diversidade para conseguir emprego que você começa a querer ser dono da sua própria empresa. Isso gera um novo desafio e movimenta também a economia de outra forma. E o que está acontecendo, principalmente depois da pandemia, e isso é um aspecto positivo. Na casa dos 40 anos, na nossa idade, está se repensando muito a carreira a longo prazo. Muita Uhum. gente tem filho pequeno nessa idade ou ainda pretende ter filho. Então, tem gente que começa a buscar novos rumos. E muitos pais na nossa idade tinham filhos na adolescência para entrar no mercado de trabalho, para fazer faculdade, e não podiam sequer pensar nisso. A nossa geração já pensa. Então, essa reavaliação profissional é porque há tanto uma desilusão com o que está acontecendo no mercado com o trabalho, quanto por uma necessidade. Essa necessidade, toda necessidade faz a porca torcer o rabo, não tem jeito. A gente precisa repensar a carreira. E a necessidade está fazendo com que isso aconteça. Por quê? Principalmente depois da pandemia, a gente observa que não se quer
ficar em lugares que sejam uma violência contra a sua saúde mental. Exato. Tudo aquilo que pode prejudicar a sua saúde mental, levar a transtorno de ansiedade, estresse, depressão, ou que pode prejudicar o seu tempo de qualidade com seus filhos, ou consigo mesmo, ou com seus pilares de qualidade de vida, começa a ser repensado. E por que também? Expectativas não atendidas, alta carga de trabalho, falta de reconhecimento, oportunidade de crescimento escassa muitas vezes, as preocupações com as finanças do dia a dia, como é que fica o futuro financeiro a longo prazo, as relações pessoais que veio desse modo raso, fazendo com que a gente muitas vezes se sinta imaturo e até criança para se relacionar de uma forma mais profunda, ou tenha medo de se relacionar. Tudo isso impacta a nossa evolução, tanto como saúde mental, quanto evolução como ser social, como aspecto relacional. E tem um aspecto muito peculiar dessa geração que eu vou falar como nutricionista. A geração anos 80, anos 90 foi a que estava mais suscetível às mudanças da indústria alimentícia. Refrigerante, corantes, biscoitos, o bombardeio durante as propagandas, não havia fiscalização em relação à propaganda. A nossa geração é altamente consumista, tanto em relação à alimentação, quanto em relação a produtos de bem consumo, porque nós, na nossa infância, fomos bombardeados pela propaganda. Uma vantagem da geração atual é que elas não têm acesso à propaganda falando compre, mostrando aquele brinquedo e tal. Só se elas entrarem numa loja de departamento infantil hoje que fica aquela vontade de comprar sendo fomentada. Nossa geração foi a geração novela, geração show da Xuxa, geração Barbie, geração biscoito, geração chocolate, chiclete com adesivo, pô, ping-pong, babalu, picolé na praia com o palito que vinha com premiação. Nossa geração hoje, com 40 anos, está apresentando intolerância a glúten, lactose, foi muita farinha branca em biscoito, em vários elementos. Durante toda a nossa infância, foi muito leite em pó modificado, foi muito estímulo à não amamentação nos anos 80, pulando para agora para uma amamentação. Tudo isso impactou nossa imunidade. Então, tudo isso afeta ou não afeta a nossa longevidade? Responda aí. Pois é. E quem está assistindo a gente aqui, quais são as outras características que vocês veem também nessa geração? Se lembrar de alguma que a gente não falou, coloca aqui embaixo. Vamos conversando também. A gente deixa os comentários abertos aqui durante a live também para que vocês possam interagir com a gente, tá bom? Pois é, aí um dos retratos que a gente tem visto hoje, né, com mais preocupação sobre essa geração também, a gente já falou isso aqui, você tocou bem nesse ponto, é a geração que apresenta mais transtornos mentais, né? É a geração que apresenta mais estresse, mais ansiedade, mais depressão e mais burnout. Por causa de tudo isso que você falou, né? A falta de reconhecimento. Aí a gente vê que existem algumas estatísticas que mostram isso para a gente quando a gente passa a pesquisar e buscar saber como é que se sentem, né, os millennials hoje em dia. 50% das pessoas que são entrevistadas nessa faixa etária dizem que se sentem esgotados. Aqui no Brasil o percentual é maior, chega a 60 e poucos por cento. Esgotados em relação ao trabalho, à vida, a pressão que sofrem, a instabilidade financeira, o alto custo de vida, a não terem atingido aquilo que elas planejavam, né, na sua vida. A gente vê que as preocupações com as finanças, elas tomam 49% das pessoas que foram entrevistadas como principal preocupação da vida. O futuro financeiro de longo prazo preocupa 53%.
das pessoas dessa geração. As preocupações com família e com relações pessoais, 43%. Saúde e bem-estar social da família, 54%. É uma fonte de preocupação extrema que gera tudo isso que a gente está falando aqui. E preocupações com a saúde mental, 53%. Então, a gente vê um retrato de uma geração de tudo isso que a gente está conversando aqui e muito mais. Foi muito legal jogar Mario Brothers quando eu era pequeno, foi muito legal andar de skate e fazer tudo aquilo que a gente gostava de fazer. Também é muito legal ser parte de uma geração que presenciou as principais transições no mundo. Só que o que a gente mais vê é que essa dificuldade, principalmente em relação ao alto custo de vida, ao alto custo da educação e ao alto custo da moradia, tem impactado muito as pessoas dessa idade, principalmente na forma mental, aquilo que afeta mais o dia a dia. E a gente já fala aqui há bastante tempo, dentro do Bora de Envelhecer, e eu acho que isso é uma coisa que todo mundo sabe, todo mundo percebe, que quando você não está com a cabeça legal, até para fazer outras atividades você tem dificuldade. Quem não está com a cabeça legal, come mal. Quem não está com a cabeça legal não consegue fazer exercício direito. Quem não está com a cabeça legal também não consegue estudar direito, não consegue cuidar das coisas, não consegue nem aproveitar muitas vezes o tempo de lazer, né? Que a gente às vezes tenta ter, mas a preocupação com algo da vida profissional, da vida pessoal, sabe, uma instabilidade está acontecendo, uma falta de acesso que acontece, a renda muito baixa, isso afeta bastante. E isso afeta, com certeza, a nossa longevidade. É lógico que afeta. Qualquer fato que aconteça na vida da gente que se prolongue por algum tempo vai afetar, de forma positiva ou negativa. Então, tudo isso faz com que a gente veja todas essas consequências para a nossa geração, e aí a gente pode se perguntar aquilo que a Amanda já perguntou aí, né? Como é que esses acontecimentos afetam a nossa longevidade. Então a gente já está falando um pouquinho disso aqui. É uma geração que tem o forte desejo de alcançar um equilíbrio entre a vida profissional e pessoal. E, inclusive, a geração mais nova, a geração Z, já tem um termo que, por enquanto, é só em inglês, que se chama quiet quitting, que é a desistência quieta, ou desistir de forma silenciosa, que é o quê? A gente pega na geração dos nossos pais, de quem está na millennial, né, agora, a geração dos nossos pais, quando eles ingressavam num tipo de trabalho, para eles era até o final da vida, era uma coisa muito mais estável. A gente já é uma geração onde a gente se questiona. Pô, será que está fazendo sentido trabalhar com isso? Será que está me preenchendo como pessoa? Será que eu consigo colaborar de uma forma que eu me sinta feliz de poder estar fazendo o que eu estou fazendo e sinta que ele tem um impacto para alguma coisa? A gente já se questiona nisso. E é muito. A gente consegue ver várias pessoas que às vezes se formam em alguma coisa, depois trocam e vão para outra área, porque não tem nada engessado para essa geração. Só que a gente ainda também tem aquilo que a Amanda falou, e a gente é muito workaholic. A gente gosta de produzir, de trabalhar, de fazer as coisas. E já tem uma geração mais nova que está percebendo que tem um desequilíbrio excessivo entre a cobrança, né, com o trabalho, com a parte financeira, com a vida e a vida pessoal. Então já tem muita gente que quando chega numa empresa, chega a oportunidade de crescer na empresa, a pessoa fala assim, não, obrigado, eu estou bem aqui onde eu estou, que é o quiet quitting, que é a geração que já está vendo o seguinte, para poder subir de nível profissional e viver no estresse, na pressão, na cobrança, pelo salário que é pago, a geração nova já está olhando para a nossa geração e falando o seguinte, obrigado, mas eu não quero. Eu não quero porque o nível de exigência está insustentável e eu quero também viver. Então, existe isso, né, um forte desejo da nossa geração de buscar um equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. Está fazendo um barulho aqui para mim, acho que agora parou, melhorou. Está fazendo um barulho estranho. Bom, uma outra coisa também que pode afetar a nossa longevidade, a gente já vai deduzir isso, de tudo isso que a gente está falando aqui, que é o estresse prolongado, o estresse crônico. Qualquer coisa que a gente prolongue durante muito tempo, se for um bom hábito, vai gerar um bom benefício para a gente lá na frente. Se for um mau hábito ou for algo danoso, como é o estresse crônico e repetido, né, a constante, o constante tempo de estresse vivendo dentro da mesma situação, de pressão, de cobrança, isso é lógico que vai diminuir a
qualidade e a expectativa de vida da gente. E como a gente também já está falando aqui, a Amanda deu exemplo na parte da nutrição, afeta a forma como a gente se alimenta, afeta como a forma como a gente busca atividade física, como a gente busca se relacionar, né, enfim, a própria busca pelo canal da espiritualidade, que é uma forma da gente também se conectar com a vida em si. São tantas preocupações que ficam ocupando a mente, né, que a pessoa É uma geração preocupada também demais, né? preocupada. E isso tudo é lógico, vai afetar a nossa longevidade. Então é preciso repensar. É preciso repensar as nossas escolhas, é preciso dar uma olhada para o que está acontecendo para a gente não ficar simplesmente sendo levado pela maré. Acho que a ideia principal da live de hoje aqui é justamente para quem é dessa geração e também para quem é das outras, né, que tem várias pessoas que assistem a gente que são das outras gerações também, entenderem um pouquinho o que acontece com essas pessoas que hoje são a maioria. Exato. E a gente evitar julgamentos precipitados, porque tem coisas que uma geração passa que as outras não passam. Tem coisas que afetam mais por causa dos tempos que a gente vive, as pessoas hoje, do que afetava antes. A gente vê níveis de coisas acontecendo, como violência, como casos bem complicados que aparecem na mídia 24 horas, por exemplo, que vão estar sempre enchendo a cabeça da gente de problemas. E às vezes a gente julga, a gente faz um pré-julgamento das pessoas, mas tem muita coisa envolvida. Não é só essa ideia de preguiça, isso é uma pessoa que não está querendo nada com a vida, não. Tem muita coisa envolvida aí que afeta também essa geração. E a gente precisa olhar para isso, repensar as coisas, para quem é da geração, tentar fazer um plano talvez melhor da vida, porque às vezes você pode não ter percebido que o que te levou até hoje para essa sensação de frustração é tudo isso que vem acontecendo. E não é só uma falta de interesse, uma falta de motivação, uma falta de esforço da sua parte, mas tem muita coisa também que é externo e que pode estar impactando a tua vida também. Então, se tornar consciente disso já é um primeiro passo. E depois a gente olhando para essa realidade, a gente pensar em novas alternativas. Tem sempre formas inteligentes e criativas da gente poder se reinventar na vida também, né? Exatamente. E dentro dessa fala, desse contexto que o Wallace está colocando, a gente já entra aqui no que a gente coloca de dica prática, né? Que a gente foi pensando nisso. A primeira coisa é tomar consciência, como o Wallace falou. Tomar consciência do contexto histórico, geográfico e de saúde que você está. O Wallace falou do estresse crônico, só dar um adendo aqui, a gente tem que lembrar que o estresse crônico ele afeta toda a parte hormonal do corpo e ambiental, ele afeta a nossa parte comportamental. Quando você está estressado, você não consegue fazer nada direito. Isso vira uma bola de neve. Então, a primeira coisa é se situar no sistema. Estou estressado, estou me culpando, me sentindo frustrado, mas espera aí. A gente trouxe aqui, a gente está fazendo o nosso serviço de trazer um contexto histórico e um contexto de geográfico até, econômico, relacional, para entender que muitas das tretas que você pode estar vivenciando hoje, tanto de ambiente, quanto de estresse, quanto de relacionamento, quanto nutricional, tem a ver com a geração que você está. Então, não cobre em excesso. Esses pretensos atrasos em algumas áreas da sua vida, que pode ser a área tanto econômica, quanto do emprego, quanto do amor, tem muita coisa que vai além de você. Mas também não se acomoda nisso. A partir do momento que você identifica isso, como você pode administrar isso? Aí aqui entra o segundo ponto. Você cuidar da sua parte emocional e tratar o que já virou treta emocional. Porque isso só você pode fazer por você. Existe consequência, mas não dá para trabalhar em muitas causas. Mas dá para trabalhar dentro disso que já está exposto. E não se comparar a ninguém. Isso é a pior coisa que tem. A nossa geração é uma geração mista também. Então, tem muita gente que está com doutorado e passou no concurso. Tem gente que está com um doutorado e ainda não conseguiu passar no concurso. Tem gente que está casado com filho e está se separando. E tem gente que não quer nem saber de casar. E tem gente, coitado, que é doida para arrumar um pé de meia. Um
cobertor de pé, né? Pé de meia é dinheiro. Tô querendo dizer cobertor de pé. Então, não se compara. Tem gente que já teve filho, tem gente que não tem. É uma geração que passou por muita coisa. E aqui entra, quando a gente fala não se comparar, já puxa o próximo, que é não se limita à sua idade. A gente está jovem, gente. Eu não estou falando isso porque a gente está no canal de longevidade ou porque a gente fomenta o rejuvenescimento. Isso é uma palavra que a gente nem usa. O nosso corretor do celular já aprendeu isso, inclusive. Ele não sugere mais isso quando a gente fala rejuvenescer, rejuvenescimento. Ele já agora sugere o que a gente quer escrever. Tira proveito dos anos que você tem pela frente. 40 anos hoje é muito jovem. 50, 60, a gente viu a Missy Argentina aí com 60 anos. A gente tem exemplo todo dia, a gente cada dia coloca mais no Bora sobre isso. Então, você precisa, às vezes, nossa trava são medos. Medo medo de fazer um concurso e não passar, medo de mudar emprego e não dar certo, medo de tentar um relacionamento e não dar certo. E nisso a gente não se entrega para aquilo que a gente se propõe a fazer, pelo medo da falha. Então a gente precisa ter mais coragem para tudo na vida. Coragem para enfrentar o mercado de trabalho, coragem de bancar uma relação, coragem de ter filho, se é isso que você quer. Muitas vezes a nossa geração é um pouco mais medrosa, tanto do que a anterior quanto a atual, que é mais cara de pau. A gente precisa sair. O que mais, Wallace? O que você acha? Eu acho que tem um ponto bem importante. Se a gente faz parte de uma geração que passou bastante tempo investindo na educação, a gente precisa ser inteligente. Porque não é só ter educação simplesmente para poder dar a resposta certa, é saber se questionar. Saber questionar se existem outros caminhos e buscar caminhos. Antigamente, as gerações anteriores, elas estavam sedentas por informação. Elas estavam sedentas por conhecimento, porque era escasso. Hoje em dia, a gente está afogado em conhecimento. Então, é preciso ser inteligente para filtrar o conhecimento que pode te ajudar. Porque se você deixar as próprias redes e tudo que vai chegando para você vai te inundar em tanta informação inútil, onde você vai achar que a coisa mais importante é saber com quem fulano ou ciclano casou no Big Brother, e você está deixando de se preocupar com questões importantes. O conhecimento está disponível na mão da gente. A gente tem hoje inteligência artificial de graça, a gente tem vários meios de se conectar com pessoas, até pessoas que a gente achava que antigamente eram tão difíceis de acessar através das redes. Então, pensa de forma inteligente em como é que você pode achar novos caminhos dentro da tua vida para poder se reinventar. A gente não precisa ficar preso a fórmulas moldadas que já foram passadas para a gente antes. A gente pode também criar novas. Só que o nosso interesse, aonde a gente vai aplicar a área do nosso conhecimento, muitas vezes a gente tem que buscar um caminho aonde 99% das pessoas não está buscando. Então, use de forma inteligente a informação que você tem. Se conecte com pessoas que talvez possam te abrir caminhos, sabe? Ande dentro de ambientes que possam elevar em você, tirar o peso dessa cobrança que você tem e acreditar mais no teu potencial, como a Amanda falou ali, de se libertar dos seus medos, de acreditar que existem novas possibilidades também, além daquelas que você já conhece. Então, num mundo que as pessoas estão cada vez mais conectadas de forma virtual, invista na comunicação offline, sabe? Busque falar e conhecer pessoas. Um bom networking facilita muito a vida da gente, porque às vezes a gente não sabe como fazer tal coisa, mas a gente achando a pessoa certa, ela ajuda a gente a resolver. Então você não precisa saber de tudo, mas você pode buscar informação no lugar certo e buscar esse conhecimento, que você, sobretudo daquilo que você é bom de fazer. Deixa eu dar um exemplo. Tem muita gente que fala assim, poxa, tem tanta gente hoje em dia partindo para o mercado da internet para poder vender produtos, oferecer serviços e tudo mais. E tem muita gente que tem muito talento, um talento excepcional para fazer várias coisas. Então pense numa forma de colocar o teu talento para jogo e monetizar.
o que você sabe fazer de melhor, porque com certeza vai ter alguém que pagaria pelo que você sabe fazer bem para poder ajudar na vida dela. Então a gente pode encontrar novas formas até mesmo dentro da internet. Então tira a tua cabeça dessa caixinha de ser só um consumidor, de alguém que consome conteúdo e parte para o outro lado. O que eu posso criar? O que eu posso oferecer também? Para poder pensar um pouquinho fora da caixa e oferecer o meu melhor. Então, no fundo, é buscar ser inteligente no uso da informação. A gente está afogado em muita informação hoje em dia. É muito importante saber filtrar. Exatamente. E para finalizar, saber e não fazer é a mesma coisa que não saber. Então, coloque em prática todo esse conhecimento aí que você está tendo. Terminou com chave de ouro. Mas é isso. Olha só, estamos batendo aqui 1 hora de live. Está na hora da gente encerrar. Então, eu queria muito agradecer ao tempo de todo mundo que ficou assistindo aqui com a gente. A gente espera que esse ponto de falar sobre essa geração tenha sido importante para você, se você faz parte dela, mas também seja importante para você que não faz parte dela, mas que olha com um olhar de fora, né? E às vezes pode ser um filho, pode ser um irmão, pode ser alguém que está vivendo as suas frustrações, as suas angústias nesse momento, mas tem muita coisa além de só o comportamento da pessoa. Tem muitas causas internas que influenciam também na qualidade de vida, nas frustrações, nas doenças mentais que a gente está passando hoje em dia. Então, se você puder, passa essa informação adiante, ajuda, dá um conselho, enfim, olhe para você mesmo, se você estiver dentro dessa geração e se identificar com tudo aquilo que a gente falou aqui, e olhe para você mesmo que nem tudo é culpa sua. Nem tudo foi você que está deixando, sabe, de mão, nem tudo é você que está deixando de fazer. Você sabe, você é bom, você é resiliente, você é o único no que faz. Busca cada vez mais ser inteligente naquilo que você tem acesso como informação e faz a diferença onde você estiver. Gente, obrigado pelo tempo de vocês mais uma vez. Amandinha, beijo também. Obrigado pela parceria de sempre. E só avisando que em breve... E o nosso amor, que a gente tem muito amor aqui. Com certeza. Daqui a pouquinho a gente está botando a live disponível aqui no Instagram, depois vai para o YouTube também e para o Spotify. Falou? Beijos. Valeu, crianças. Valeu, galera. Tchau, tchau.